Seus sonhos são muito importantes. Acredite neles. Um livro inspirador para você que é jovem, para você que é adulto, para você que é pai ou mãe, né? Um livro inspirador. Cartas a um jovem empreendedor, escrito por Osíris Silva. E na capa ele diz assim: realize seus sonhos, vale a pena. Assim começa o livro. Realize os seus sonhos, vale a pena. Pessoal, deixa eu falar primeiro quem foi Osíris Silva. Olha, o livro é pequeno, é fininho, você lê bem. Ele não é um camarada que fala difícil, ele fala de uma forma muito agradável, muito interessante. E ele vai falar no livro um pouco da história dele e do trabalho que ele desenvolveu para realizar os sonhos da vida dele. Osíris Silva foi o idealizador da Embraer. Foi ministro no Brasil, atuou nas Forças Armadas Brasileiras. É um camarada que eu tenho o maior respeito e eu tive a felicidade de escutá-lo certa vez em uma palestra que ele proferiu para um pessoal ligado ao Sebrae. Eu estava lá fazendo parte do grupo, assistindo, aí veio Osíris Silva falar e eu confesso, ele se emocionou e eu me emocionei com ele. É um camarada que tem muita densidade, muita vida. Nessa palestra, ele fez um comentário interessante. Só para saber quem é o cara, ele diz assim: eu estava trabalhando no meu escritório na Paulista há uns anos atrás e então tocou o telefone e a minha secretária se aproximou e disse assim: doutor Osíris, tem um senhor, um americano querendo falar com o senhor. O senhor atende? Aí ele falou americano, mas quem é? É uma pessoa, um tal de Peter Drucker, só atende. Aí ele falou, Peter Drucker? Claro, por favor, passe a ligação. Aí ele atendeu, ele achando que até era uma gozação, alguém estava brincando com ele, ele atendeu. E do outro lado da linha ele ouviu a voz bem característica. Peter Drucker tinha uma voz meio rouca e o Peter Drucker se apresentou e disse assim: doutor Osíris Silva, Peter Drucker, fui convidado para coordenar o planejamento estratégico da China para o século XXI. E eu estou formando uma equipe de profissionais do mundo todo para me ajudarem nessa tarefa, que é uma tarefa gigantesca. Me falaram muito do senhor na América Latina e eu gostaria de tê-lo em minha equipe. O senhor aceita participar da minha equipe e vamos juntos para a China para fazer o planejamento estratégico da China? Aí o Osíris Silva disse assim, eu fiquei até sem graça, eu falei, puxa, mas doutor Peter Drucker, eu não me sinto qualificado. Aí quando eu disse isso, o Peter Drucker de imediato cortou e falou, pera um minutinho. Sua qualificação eu sei, o que eu quero saber é se o senhor aceita. O senhor aceita? E aí diz o Osíris Silva, e eu aceitei, quando teria uma oportunidade tão importante na vida quanto essa? E aí ele comentou na palestra que ele fez parte da equipe do Peter Drucker, se reuniu com o governo chinês, aí ele falou, nunca tinha visto uma mesa tão comprida, com um monte de gente, tudo fardado, militar, né? Todo mundo reunido assim, e aí o Peter Drucker falava alguma coisa e os chineses já providenciavam, puxa vida, foi um trabalho muito interessante. E deve ter dado certo, né? Porque a China fala abaixo, hein, pessoal? Nesse século XXI, a China arrebentou. É o segundo país de maior poder financeiro no mundo e agora disputando com os Estados Unidos. Puxa vida! Então, neste livro, Cartas a um Jovem Empreendedor, Osíris Silva vai falar do seu sonho, da sua infância pobre, das oportunidades que teve na vida, das coincidências. E eu fiquei muito ligado nisso. Ele comenta muitas coincidências que aconteceram. Só que as coincidências aconteceram, pessoal, porque ele, por exemplo, estudou no ITA. Ele fez ITA com bolsa, ele ganhou uma bolsa. O responsável falou assim, eu vou te dar uma bolsa para fazer engenharia. Ele falou, não tinha dinheiro, não tinha condição, ganhei uma bolsa, fiz o curso e aí ele ficava direto lá. Enquanto os alunos terminavam o final de semana e iam para casa, ele não ia, ele ficava lá e ficava trabalhando nas ideias e ficava trabalhando na oficina. Um belo dia, chega no ITA,
a presidência, o presidente da República da época fazendo uma visita de surpresa, teve que fazer uma escala, alguma coisa assim, e aí viu esse jovem, esse Osiris Silva lá trabalhando, perguntou o que ele fazia e tal, e aí Osiris Silva falou do sonho dele de criar uma empresa aérea brasileira, criar uma empresa, uma fábrica de aviões, e falou para esse presidente sobre os sonhos de criar a Embraer. A Embraer começou assim, num final de semana, pela boca de um idealista que estava no lugar certo, na hora certa, encontrou a pessoa certa e conseguiu vender a ideia. Então, ele vai falar no livro da importância de você estar onde você tem que estar, de você acreditar, de você não baixar a guarda, de você lutar pelos seus sonhos, porque aí, pessoal, o universo ajuda, o universo conspira a seu favor. Coincidência só acontece para quem está lá buscando, para quem está lá no lugar, na hora certa. Aí o sucesso aparece. Belo livro para ler, para inspirar. Cartas a um jovem empreendedor. É preciso sonhar, acreditar na possibilidade do voo, imaginar onde se pretende chegar, a que altura voar, que distância percorrer. Em seguida, fazer o plano de voo, considerando a rota, considerando as dificuldades e as alternativas do caminho. Então, é preciso decolar, superar as turbulências e perseguir o objetivo. É na caminhada que nos fazemos caminhantes.